tema da nossa videoaula de hoje é Krishna West e Consciência de Krishna, uma análise filosófica. Na verdade, esse título ele aparece dual, né? Krishna West e Consciência de Krishna, como se fossem duas coisas diferentes, mas na verdade tudo é uma coisa só, né? Krishna West e a Consciência de Krishna, se a gente pegar por uma característica tradicional, tudo é a mesma coisa, né? Tudo pertence a ISKCON de Srila Prabhupada. Uma análise filosófica é porque eu vou estar tentando fazer uma análise imparcial, rigorosa e profunda. Então a gente conseguiu identificar como fonte primária a figura de Hridayananda Maharaj, popularmente no Brasil conhecido como Srila Acharya Deva, apesar desse título. Então, Hridayananda Maharaj, ele é discípulo direto de Srila Prabhupada e ele é o proponente do Krishna West. Então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a grande personalidade, a grande figura de Hridayananda Maharaj. Então, Hridayananda Maharaj, ele foi um dos pioneiros a se juntarem ao movimento Hare Krishna, a ISKCON de Srila Prabhupada, no final da década de 60. Ele é um intelectual brilhante, grande poliglota e um grande devoto de Krishna. Para poder falar um pouco sobre o Krishna West, eu resolvi pegar alguns de seus fundamentos. E aí, aonde eu vou encontrar esses fundamentos? Nesse momento, ainda não existe muita coisa escrita, né? Porque para você fazer filosofia, para você fazer análise filosófica, você precisa estar baseado em textos, né? Em textos primários. Então, o que eu fui encontrar de texto primário foi uma entrevista da revista De Volta ao Supremo aqui no Brasil, com Hridayananda Maharaj. Essa acho que é a principal fonte. Se tiverem outras, por favor, me perdoem. E também encontrei um textinho na página do Festival Krishna West e eu vou estar apresentando para vocês. Então vamos ver alguns pontos filosóficos nessa entrevista com Hridayananda Maharaj feita pela revista. Então aqui, Hridayananda Maharaj falando em primeira pessoa. Prabhupada queria que seu movimento fosse um grande sucesso no Ocidente. Ou seja, essa é uma das características principais de Srila Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, da ISKCON, e ele queria disseminar essa mensagem do Sr. Chaitanya, do Srimad Bhagavatam e da Bhagavad Gita para todo o universo. Então, isso é característica, né, do movimento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O movimento de Sankirtan ele tem uma urgência, uma característica marcante de pregação, de levar esse conhecimento acessível para todas as pessoas. Então foi nesse humor de Chaitanya Mahaprabhu que Srila Prabhupada veio para o Ocidente. Então é claro que uma das preocupações fundamentais de um seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Srila Prabhupada, é como eu posso espalhar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Como é que podemos atrair as pessoas inteligentes, educadas, pessoas que vão influenciar as outras, os shrestas, e que vão poder promover uma transformação no meio social, que vão poder influenciar pessoas. Aqui então ele acompanha a sua análise e o seu remédio através de uma visão da história das religiões, né? Sociologicamente, historicamente, o que aconteceu com as religiões. Então ele fala, o budismo cresceu readotando os costumes hindus. O cristianismo morria, até suspender a regra de que um seguidor de Jesus tinha que seguir muitos costumes judaicos. Ou seja, houve pequenas reformas e assim essas religiões conseguiram sobreviver e se espalhar. Mesmo o profeta Maomé
disse que os pregadores islâmicos deviam se adaptar a cada país a que fossem. Ou seja, há necessidade de mudar os aspectos aparentes e conservar a essência. Não existe uma religião que eu conheça que virou um grande sucesso sem fazer ajustes relevantes. Então ele está advogando pela execução de ajustes que sejam relevantes e sejam necessários, né? Para que possa se espalhar a consciência de Krishna, como aconteceu com essas antigas religiões históricas, né? Com essas grandes religiões que estão aí permanecendo até hoje. Quero que a missão de Prabhupada seja um movimento importante no mundo em geral. Uma religião mundial importante. Então esse é o desejo do devoto, né? Que a consciência de Krishna se solidifique e se permaneça para gerações, 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 né? Então aqui é uma pergunta, né, da revista. As perguntas da revista são muito boas. O senhor acha que o uso do nome ISKCON Krishna West seria de bom auxílio nesse entendimento de todos de que é, como o senhor disse na declaração da missão do Krishna West, um movimento dentro do movimento? Então o Krishna West ele não é uma dissensão, não é uma reforma, não. Ele é ISKCON e segue os mantras, a literatura, a liturgia da ISKCON, né? Então, as mudanças, pelo que se percebe, são em aspectos culturais, em alguns aspectos sociais. Vamos ver isso mais para frente. Com relação às fontes primárias, aqui então ele vem corroborar, né? Usaremos as mesmas fontes, com alguns livros novos que eu e outros estamos escrevendo. Então ele vai usar os cânones principais, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Não tem como mudar isso. Se mudar isso, perde a essência. Se mudar isso, acabou. Mas eles vão ter algumas outras ideias, alguns outros direcionamentos, né? Provavelmente vai ser expresso nesses livros que eu ainda não conheço ou talvez não foram publicados ainda, né? Então, o programa espiritual diário é o mesmo de qualquer centro da ISKCON. Isso também não pode mudar, né? Às 4h30 da manhã, Mangalarte, que é fundamental para a vida espiritual, Govinda, Darshan, Prasadam, leitura do Bhagavatam, leitura do Bhagavad Gita. Na ISKCON já existem devotos normais que cantam em línguas locais fora do programa básico do templo. Pelo menos é assim que entendemos, né? No panfleto de divulgação do Krishna West, descreve-se que também estamos constatando em diferentes partes do mundo que Krishna West é uma ferramenta poderosa para atrair devotos experientes de volta ao serviço ativo. E essas questões é que são relevantes para alguém se afastar? Como é que o Krishna West vai resolver essas questões? Se é que conseguiria resolver ou teria alguma sugestão, alguma hipótese? Ou não, é a indenização, os costumes hindus atuais? Então, Hridayananda Maharaj dá a seguinte resposta: na realidade, muitos devotos se afastam da pregação ativa porque não se sentem bem com a apresentação muito indiana. Quando? Será que isso é demérito? Ou na verdade seria mérito para o indiano? Se o indiano ele consegue abraçar a consciência de Krishna, o processo universal, transcendental de Bhagavad Dharma, de Sanatana Dharma, se ele consegue abraçar, e já nós ocidentais não sentimos tanta atração, de quem é o mérito? E de quem é o demérito de não conseguir se aproximar da consciência de Krishna? Será que alguém sincero, que realmente queira conhecer Deus face a face, o processo não é fácil, razoável, amistoso? Ou seja, será que essa é uma premissa válida para ter a necessidade de mudar o sadhana, toda a configuração, toda a formatação que foi dada por Srila Prabhupada, de acordo com todo o Parampara, de acordo com toda a sucessão discipular? E quem quiser pode participar, ou seja,
Hoje em dia todos podem participar na ISKCON. Homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, desde que sigam as regras e regulações, todos são bem-vindos. Nunca Prabhupada rejeitou ninguém. Pelo contrário, nós, membros da ISKCON, viemos das classes, dos níveis mais baixos. Pessoas com problemas, pessoas que vinham de intoxicação, desajuste social e até mesmo delinquentes. Se tornaram pessoas santas por seguirem as ordens de Prabhupada, as instruções de Prabhupada, arrisca como ele deixou. Anyway. Então, chamamos este projeto de Krishna West porque fazemos todo o possível para tornar Bhakti Yoga fácil, relevante, ou seja, a pessoa não consegue se tornar consciente de Krishna com o processo que está agora, e agradável para as pessoas ocidentais, sem de modo algum comprometer, diluir ou diminuir a pureza e o poder de uma tradição antiga e gloriosa. Então, qual é a mudança? Fazemos isso para oferecermos o ensino e a prática de espíritos essenciais em sua totalidade, sem exigir que estudantes e praticantes abracem uma nova etnia composta por roupas, culinária, música, etc., orientais e não essenciais. As pessoas no Ocidente necessitam e merecem a chance de praticar Bhakti Yoga genuína. Ou seja, quer dizer então que na ISKCON não existe Bhakti Yoga genuína? Ou seja, antes não existia Bhakti Yoga genuína. Pelo menos ainda nesse momento histórico. Então, qual é a base da consciência de Krishna, digamos mais tradicional? É a figura fundadora de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele é o fundador Acharya, aquele líder carismático que ensina pelo exemplo, pelo comportamento santo, né? Acharya, comportamento ideal, o movimento para a consciência de Krishna. A ISKCON, ou a consciência de Krishna tradicional, segue a autoridade do mestre espiritual. E este segue as revelações das escrituras, os Vedas. Ou seja, o Guru e os Shastras, né? As mesmas fontes epistemológicas do Krishna West. O Krishna West supostamente faz um sucesso e atinge os devotos do Brasil, devotos da Argentina e alguns outros, especialmente porque são discípulos de Hridayananda Maharaj. Nesse aspecto, eu acho muito positivo o Krishna West, né, e a atitude deles seguirem, porque eles estão seguindo o mestre espiritual deles, né, Hridayananda Maharaj, que é um seguidor de Prabhupada, né, um membro da ISKCON. Então, seguir a ordem do mestre espiritual, aí está a essência do sucesso espiritual. Através da misericórdia do mestre espiritual, você recebe a misericórdia de Krishna. Sem a misericórdia do mestre, não se pode fazer nenhum avanço. Então, em relação à questão do sucesso de Prabhupada, como é que Prabhupada alcançou tanto sucesso em espalhar a consciência de Krishna? Qual foi a fórmula? É que a gente está preocupado com isso, né? Como é que nós podemos espalhar a consciência de Krishna o mais amplo possível? Prabhupada foi o que mais teve sucesso com isso. Conseguiu espalhar a semente da consciência de Krishna por o mundo todo. Qual é a fórmula, qual é o segredo do sucesso de Srila Prabhupada? Então o próprio Srila Prabhupada responde, né? Após ser iniciado e receber as ordens do mestre espiritual, o discípulo deve pensar sem hesitação sobre as instruções ou ordens do mestre espiritual e não deve deixar que nada o perturbe. Esse também é o veredito de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, que enquanto explicava o verso do Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhir Ikeha Kurunandana, que é o verso 40 do capítulo 2, apontou que a ordem do mestre espiritual é a vida e a substância do discípulo. A ordem do mestre espiritual é a vida e a substância do discípulo.
O discípulo não deve considerar se irá de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não. A única coisa que interessa para ele é a ordem do Guru. Sua primeira questão deve ser executar a ordem do mestre espiritual. Assim, um discípulo deve sempre meditar na ordem do mestre espiritual, e essa é a meditação perfeita. Não apenas deve meditar nessa ordem, mas deve encontrar os meios pelos quais poderá adorá-la e executá-la com perfeição. O GBC hoje enfatiza duas características, né? Srila Prabhupada é o Parama Guru, fundador, Acharya, né? Como Prabhupada já estabeleceu, ou seja, é dele que vem todo o processo, ou seja, mesmo a literatura védica, que é a base de tudo, ela é interpretada, ela é dada por nós, por Srila Prabhupada. Antes de seguirmos os Vedas, seguimos a Srila Prabhupada. Ou melhor, seguimos os Vedas de acordo com a interpretação, de acordo com a instrução de Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada está filtrando todos os Vedas para nós através do Parampara. Então, todos os Vedas vêm através do Parampara, da sucessão de mestre discipular, e chega até nós através de Prabhupada. Quem predisse o advento do nosso fundador Acharya, né? Tudo bem, Prabhupada é nosso fundador Acharya, mas quem está dizendo isso? O fato de Prabhupada ser o Acharya, ser a personalidade que vem trazer o processo da consciência de Krishna, Bhakti, o movimento de Sankirtana, para nós ocidentais, são as próprias escrituras reveladas. Não é que Prabhupada se autodenominou ou saiu no jornal, no Diário Popular. Não, isso está nos Shastras. Vamos acompanhar então alguns dos versos. Depois de 5.000 anos, meu mantra Upasaka, adorador dos santos nomes, irá aparecer nesse mundo e espalhará o cantar de meus santos nomes em todos os lugares. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur também fala, né? Uma personalidade em breve aparecerá para pregar os ensinamentos de Sri Chaitanya e mover-se recitamente sobre o mundo inteiro com sua mensagem. Isso então é do Sadhana Toshani. Eu esqueci de fazer uma citação, desculpem, que é a questão do Senapati Bhakta. Então existe uma citação no Chaitanya Mangala de Lochanadas Thakura que fala sobre o Senapati Bhakta, ou seja, que é o general, é o comandante-chefe, que é aqueles que fugirem da consciência de Krishna e irem para os países longínquos. Então essa personalidade, esse Senapati Bhakta, vai agarrar eles e vai espalhar, e vai inculcar a consciência de Krishna a eles. Quem é que fez isso? Quem é que espalhou a mensagem da consciência de Krishna para nós, Melechnas, Yavanas, pessoas fora do sistema Varnashram? Tudo são flores e pacificidade em Kali Yuga, né? Kali Yuga sempre vai ter seus espinhos, seus problemas e suas desavenças. Como a era atual, a era de Kali, é a mais densa, gerando confusão e religião, alguns tomam e interpretam a posição do Acharya, Srila Prabhupada, de uma perspectiva comum, como se ele fosse um homem ordinário, dizendo: Prabhupada era um bengali conservador, inserido dentro do contexto de uma Índia vitoriana. Ele não tinha intimidade com as nuances do mundo atual, ou seja, questões como consumo de leite, homossexualidade, feminismo, a mulher. Ou então, como o Prabhupada poderia entender sobre todos os assuntos? Ele não é onisciente, como o Prabhupada vai saber de tudo? Não devemos levar todas as instruções de Prabhupada tão a sério, ao pé da letra, né? Calma, tenham paciência. Então essas são críticas ofensivas e denotam uma mentalidade ofensiva com relação à figura de Prabhupada. Agora, como é que devemos seguir Prabhupada? Como é que devemos seguir o Acharya? Então, a própria literatura védica, o próprio Srimad Bhagavatam vai dar as diretrizes de como seguir, de como a gente deve se relacionar com esse Acharya.
Eu estava pensando bastante sobre essa questão. Aqui sou eu. O mestre espiritual é honrado assim como a personalidade de Deus, porque ele é o servo mais confidencial de Deus. Esse conhecimento é revelado pelas Escrituras e seguido por todas as autoridades. Então, o mestre espiritual, o Acharya, ele é o representante de Deus, porque ele está entregando sua vida para Deus, e então Deus, Krishna, assina embaixo o que ele faz. Então vamos ver de acordo com o Srimad Bhagavatam como é que isso funciona. Ó Senhor, que vos assemelhais ao sol reluzente, estais sempre disposto a realizar o desejo de vosso devoto, e portanto sois conhecido como a árvore dos desejos. Ao refugiarem-se inteiramente em vossos pés de lótus, a fim de cruzarem o turbulento oceano da ignorância, os acharyas deixam na terra o método que os ajudou nesta conquista. Acharya é isso, né? Que ensina pelo próprio exemplo, que ele conseguiu fazendo ele pessoalmente. E como sois muito misericordioso com vossos outros devotos, aceitais este método para ajudá-los. As declarações dos servos do Senhor que são dotados de poder são sempre verdadeiras. E os atos que executam são exemplares quando compatíveis com aquelas declarações. Portanto, quem é inteligente deve levar a cabo as instruções deles. Deve saber que o Acharya sou eu mesmo. Não existe diferença entre o Acharya, Paramaguru, e o Senhor Krishna. E não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideus. Então esse verso está na seção do Bhagavad Gita, canto 11, capítulo 17, verso número 27 do Bhagavatam. Agora a questão, né? Tudo bem, então fica comprovado shasticamente que o objetivo é seguir as instruções de Prabhupada impecavelmente. Então o GBC, ele estipulou que existem níveis de autoridade. Então os livros de Srila Prabhupada, o que Srila Prabhupada fala em seus significados, Bhaktivedanta, como Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Néctar de Devoção, eles têm o peso mais fundamental, né? Ali é o Acharya. Ele está falando de maneira universal, coletiva, geral para as próximas gerações. Depois nós temos os documentos legais e papéis similares. Depois nós temos as palestras, as aulas do Bhagavatam, Bhagavad Gita, que Prabhupada estava dando para um grupo em certo momento. E é lógico que nós temos as cartas, que aí Prabhupada está sendo pessoal. Prabhupada está dando uma instrução pessoal para aquele devoto em particular. Então nós temos as conversas, né, formais, as caminhadas de Prabhupada, etc. Então Prabhupada falando um pouco sobre o assunto. Isto é prescrito em todas as escrituras. É o verso que a gente citou acima, né? Acharyamam Vidyanyat. Deve-se considerar o Acharya como estando no mesmo nível da Suprema Personalidade de Deus. Se apesar de todas essas instruções, alguém tema em considerar o mestre espiritual um ser humano comum, ele está arruinado. Como o banho do elefante, seus estudos védicos e suas austeridades e penitências na tentativa de conseguir iluminação são todos inúteis. Shastra Yonitvat. Qual é a característica do Guru? Que o Guru segue os Vedas. Prabhupada é um seguidor impecável dos Vedas. O verso aqui, Shastra Yonitvat, é o terceiro verso do Vedanta Sutra. Ele vem explicar o quê? Que para você conhecer o Brahman, a fonte é as escrituras. Então as escrituras reveladas, os Shrutis, os Smrits, no nosso caso, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, eles são a referência primária. Mesmo o Guru segue o quê? O Guru segue as instruções do quê? Do seu Guru. O seu Guru, né, segue as instruções dos Shastras, porque os Shastras são conhecimento revelado pelos Rishis e pelo próprio Krishna. Quem é que está falando a Bhagavad Gita? É o próprio Krishna. Quem está falando o Bhagavatam, por exemplo, no 11º canto? É o próprio Krishna. O devoto de Krishna não tem diferente de Krishna.
o Bhagavata, né? O livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata representa Krishna. Então, como é que nós conhecemos Krishna? Através das escrituras reveladas. O Bhagavata tem a Bhagavad Gita. E a característica do Guru e dos sadhus, Guru e Sadhu, eles são subservientes, eles são um produto dos Shastras. Shastra Yonitvat. Os Vedas são a fonte primária para aqueles que querem praticar Bhakti. Tvayaiva Kalpati. Prestar serviço devocional ao Senhor Krishna, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os Puranas, o Narada Pancharatra, onde estão o procedimento de se adorar as deidades, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Ou seja, a pessoa só vai encher o saco de todo mundo e não vai conseguir avançar espiritualmente. Então isso está no Bhakti Rasamrita Sindhu, do Rupa Goswami, primeira onda, capítulo 2, verso 101. Aqui uma foto de época de Rupa Goswami para vocês. Como nosso Paramaguru e Shiksha Guru preeminente, Prabhupada é nosso maior hemeneuta com relação aos Vedas, e grande observador e tradutor da sociedade atual. Assim, por estudar e praticar as instruções de seus livros, conseguimos satisfazer Krishna e todo o Guru Parampara em estabelecer uma conexão forte e segura com as próximas gerações. Prabhupada Ashraya, ou seja, refugiando-se em Prabhupada. Então aqui uma declaração do GBC, declaração 303, sobre a posição de Srila Prabhupada. Como fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, e o preeminente professor e autoridade máxima dentro de nossa sociedade, Srila Prabhupada tem uma relação única com todos os devotos da ISKCON. Apesar de ele ser tão importante, tão elevado, cada um de nós, por seguir as instruções de Prabhupada à risca, nós temos uma relação com ele. Né? Isso significa Vani Seva, né? O serviço às instruções do mestre espiritual, que é muito mais importante. Aceitar a autoridade do GBC foi a ordem de Srila Prabhupada. Né? Esses devotos representam o GBC. Então, abre aspas, que é a citação do Ravinda Swarupa. Né? A doutrina Vaishnava defende que a característica essencial a qualificar um guru é que ele segue a ordem de seu guru. Ele jamais se torna o mestre, senão que sempre permanece servo. Consequentemente, para se qualificar como um guru na ISKCON, é essencial seguir estritamente a ordem de Srila Prabhupada, que decreta que todos os devotos têm que servir cooperativamente sob a autoridade do GBC. Aqui, né? Então, não mudem nada. Essa era uma das citações de Srila Prabhupada, é uma das acusações de Srila Prabhupada em relação à mentalidade ocidental, que devido à característica do tempo agora, né, tudo é imediato, tudo é volátil. Vejam a característica dos fast foods, etc. Né, tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é muito líquido, tudo flui nos dias atuais, nada é permanente, nada dura, nada permanece. E por uma religião se solidificar, lembre que religião ela tem uma ligação com Saturno, né? E Saturno tem essa característica de ser lento. E essa é a característica da religião, né? As regras e regulações, esse metodismo, ele tem muito de Saturno. Então, se você muda a religião, você perde a essência dela. Então, mudanças para um processo religioso é péssimo, mas a mentalidade ocidental está acostumada com esse imediatismo, né? Com essa característica de sempre mudar. Vamos lá ver o que o Prabhupada está trazendo, né? A relação do Prabhupada com os discípulos. Mais um dia, sentado no jardim com Tamal Krishna, Maharaj, Satswarupa, Swarupa Damodar, Dr. Singh, e outros, Srila Prabhupada ficou muito perturbado, aqui em Vrindavan, né? Quando detectou um erro em um dos seus livros já impressos. Tamal Krishna estava lendo em voz alta um verso do primeiro canto que começou, Munaya Sadhu Prishtaham. Srila Prabhupada fez com que ele lesse os sinônimos. Tamal Krishna leu, significado, palavra por palavra. Munayo, o sábio, Sadhu, Sadhu, isto é relevante. Prishtaha, questionado. Sadhu, isto é relevante? Opa, tá estranho. Sadhu,
Perguntou Srila Prabhupada. Assim ele descobriu um engano feito pelos editores de sânscrito. Sadhu significa devoto, não isto é relevante. Srila Prabhupada ficou muito irritado e denunciou os patifes eruditos em sânscrito. Um pouco de aprendizagem, ele disse, é perigoso. Imediatamente eles pensam que se tornaram grandes acadêmicos, pensando, eu devo arrumar. E então eles escrevem todas as bobagens. Ele continuou falando sobre o erro durante meia hora. Ele estava perturbado. Ele mandou Tamal Krishna que escrevesse rápido para a BBT e parasse essas especulações de seus discípulos, mudando seus livros em nome de edição. Os devotos ficaram assustados por ver Prabhupada tão irritado. Ele deveria estar supostamente relaxado por ouvir o Srimad Bhagavatam, lido em seu jardim. Essa mudança foi muito séria, ele disse, porque mudou o significado. Mesmo que os acharyas autorizados cometessem um erro, disse ele, não seria mudado. Isto é Arsha Prayoga. Desta forma, os acharyas são honrados. Isso está no Prabhupada Lamrita, volume 6, período já que Prabhupada já se encontra no começo de sua doença. Né? Então, lá no site do Krishna West fala, né, uma nova etnia composta por roupas, culinária, música, etc. Então eu vou trazer uma passagem de Srila Prabhupada, e o objetivo dessa passagem não é refletir sobre a questão da roupa, isso é secundário, isso é aparente, isso não é essencial. Mas a mentalidade de Srila Prabhupada, a maneira como o Guru vê, e satisfazer a vontade do Guru, servir o Guru, isso é essencial. Então é isso que eu estou querendo trazer com essa declaração aqui. A mentalidade do Guru de Srila Prabhupada. Então quando chegou o Buridjana, Prabhupada foi tão direto quanto possível. Por que você e sua esposa estão seguindo Siddha Swarupa? Qual é a atração especial? Buridjana disse que se sentia que os seguidores de Siddha tinham mais realização internas sobre a humildade. Srila Prabhupada, porém, respondeu, humildade significa não seguir as instruções do Guru? Humildes, mas se você não seguir a ordem de seu mestre espiritual, se você seguir os outros... Buridjana disse que sentiu uma maior ênfase colocada sobre o canto de Hare Krishna, pelo grupo de Siddha Swarupa, né? Mas quando Prabhupada perguntou se alguém estava dizendo que não era para cantar, o admitiu, não. Ou seja, não é isso que ninguém dá. Mas você acha que tem uma correlação, né? Ou seja, gostavam de cantar. Mas alguém aqui está impedindo, ou está falando para não cantar na isco? Não, é a mesma coisa. Então por que vocês dizem, encontramos estas instruções mais claras? Perguntou Prabhupada, expondo a contradição. Sua gentil prova abriu o coração de Buridjana, que finalmente descobriu suas verdadeiras motivações. Quanto a mim, me desviei e sei que construí no meu coração uma inimizade para com seus discípulos. Falta de apreço aos devotos. Pensando que a distribuição de livros deixava as pessoas irritadas com Krishna e que esse é o ponto real. Esse é o ponto real. Prabhupada continuou. Obviamente, feliz de ir ao cerne da questão. Pusta Krishna Swami confirmou que a principal objeção de Siddha Swarupa, que devido à forte ênfase colocada pela ISKCON na pregação e distribuição de livros, as massas tiveram uma má impressão sobre Krishna. Buridjana disse que não foi tanto pela venda de livros, mas pela coleta de fundos que dava a impressão de que a organização ISKCON era apenas uma organização fazedora de dinheiro. Às vezes, os devotos não vendem livros, apenas recolhem fundos. Srila Prabhupada manteve seu foco. Então, se eles vendem livros, isso faz com que Krishna se torne popular? Ele perguntou. Quando você diz que inimigos são criados porque se impulsiona isto, o que está errado? Na verdade, no meu entendimento, vocês não gostam de vender livros ou não podem fazê-lo. Ai, Prabhupada era muito direto. Terrível. Buridjana admitiu que ele realmente nunca tinha tentado. Um adendo. Caros ouvintes, esse Buridjana é o Buridjana do Vrindavan Institute.
ou seja, que produziu aquele livro Unveiling Lotus Feet, que é um comentário ao Bhagavatam, que produziu aquele estudo da Bhagavad Gita, o Surrender to Me, é uma pessoa extremamente qualificada, o Aborígene. Não é um Zé Mané, é uma pessoa extremamente qualificada, é um devoto extremamente elevado. Prabhupada informou-lhe que sua própria mentalidade era defeituosa. Você acha que aqueles que vendem livros não são avançados o suficiente? Eu não acho que eles possam continuar a fazê-lo por muito tempo, se eles não são muito avançados. Mas na verdade, eles estão fazendo, disse Prabhupada. Então por que você diz que não podem continuar por muito tempo? Bridgen expôs a objeção de que, por vezes, os devotos não eram honestos em suas relações com o público. Ou seja, os santanês de vez em quando enganam, são mal criados. E grande parte da coleta era apenas por dinheiro e não para a venda de livros. Srila Prabhupada, lembrando como Swami Tripurari uma vez vendeu um livro para uma mulher, na base de que ele explicou como a crise energética poderia ser resolvida. Ou seja, o livro falava sobre eletricidade. No dia seguinte, ela voltou e se queixou de que não havia nada sobre eletricidade. Aí Prabhupada volta, né? E você acha que é errado? Isso é a sua opinião, mas o ponto de vista de um devoto é que, independentemente de qual seja a sua pergunta, se comprar um livro, você será beneficiado. Esse é o ponto. Mas você, como um grande moralista, considera que ele foi um enganador. Ele não foi um enganador. Ele deu um livro para ela. Um dia ela irá ler e se beneficiar. Esse ponto aqui é extremamente delicado. Porque o devoto está além do bem e do mal. Sarva Dharma Prityaja Man Ekam Sharanam Vraja. Sarva Dharma. Todo tipo de moralidade mundana, todo tipo de opinião pública. É lógico que o devoto não sai por aí dando golpe, maltratando e fazendo as pessoas sofrerem. O devoto é não violento, ele não causa sofrimento. Mas o devoto está além do bem e do mal quando ele está 100% rendido ao Senhor Krishna, como é Srila Prabhupada. E quem está rendido às instruções de Prabhupada, quem satisfaz Srila Prabhupada, naturalmente satisfaz o Senhor Krishna. Comparou a um pai induzindo seu filho doente a tomar remédio, fingindo que ele vai dar um bolo, mas não tem nenhuma intenção de fazê-lo, porque vai lhe fazer mal o bolo. Nesse caso, o pai age certo ou errado? Não, bem, concordou Britney. Prabhupada então explicou muito claramente o seu próprio padrão transcendental de distribuição de livros. Ele contrastou com o padrão em aparência moral de Siddha Swarupa e seu grupo. Que o grupo de Siddha Swarupa era bonzinho, gostava de agradar o público, era politicamente correto, estava muito preocupado com a opinião pública das pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim, oh meu Deus! Sei, de alguma ou de outra forma, eles podem vender um livro a uma pessoa. É bom para eles. Não considere como ele vende, mas está sendo entregue um livro para uma pessoa e ela está pagando alguma coisa. Isso é bom, mas o grande moralista não pode compreender, porque eles estão na plataforma material. Deu o exemplo de Maharaj Yudhishthira quando disse que ele deve mentir para Dronacharya. Krishna pediu para Yudhishthira Maharaj, fale, Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu. Mas Ashwatthama na verdade era o elefante e não o filho de Drona, para poder abalar Drona. Quem pediu para Yudhishthira fazer isso é o próprio Krishna. E Yudhishthira é o Dharma personificado, encarnação de Amaraj. Ou seja, Yudhishthira não conseguia mentir. Mas Krishna pediu para ele mentir, ou seja, abandone toda a moral mundana, Yudhishthira, renda-se a mim, renda-se ao que eu quero que você faça, Yudhishthira. Renda-se ao mestre espiritual, pai de ser um picareta. Ele se recusou, pensando que era imoral. Por essa atividade moral, grande Yudhishthira, muito elevado, moralista, ele disse Prabhupada, teria que ir ao inferno, teve que ir um pouquinho para o inferno. Esta filosofia não pode ser entendida por devotos neófitos. Ele disse que a atividade não deve ser caprichosa e chegou ao verdadeiro ponto de entender o que ele,
como nosso mestre espiritual realmente quer. Aqui é o Harishauri falando, né? Ele deixou claro que aqueles que tentam agradar seu desejo são aqueles que o satisfazem. Também expôs a mentalidade real daqueles que não o fazem. Se alguém faz o que Krishna quer, está acima do material, mas é algo que não se deve ser elaborado. A questão é, nosso mestre espiritual quer que preguemos a consciência de Krishna e sublinhou repetidamente que distribuíssemos livros. Prabhupada muitas vezes disse que uma coisa deve ser julgada pelos seus resultados, e neste caso observou que aqueles que transgridem os princípios morais estão vendendo mais livros, e aqueles que são grandes moralistas não puderam. Satisfeito, Prabhupada repetiu o ponto principal. O fim justifica os meios. Fins transcendentais. Né? O objetivo é que todos devem ter uma literatura de Krishna. Não importa qual os meios. A levar nossa literatura consciente de Krishna justifica tudo. Isso é o começo. Esta questão sobre se Siddhanta Swarupananda Maharaj e seu grupo estão realmente fazendo o que Srila Prabhupada quer tem sido um ponto de confusão considerável, especialmente aqui no Havaí, onde ele tem a sua sede. Um devoto que tinha ido seguir Siddha, devoto jovem, já retornou ao templo para a visita de Prabhupada, ou seja, foi lá buscar Prabhupada. Né? Guru Kripa Maharaj sugeriu que o conflito surgiu por causa de uma diferença de opinião sobre como espalhar a consciência de Krishna. Prabhupada respondeu que não existe uma fórmula, senão segui-lo em seguida para sugerir como corrigir. O ponto é trabalhar cooperativamente. O devoto que estava visitando ofereceu uma visão mais positiva do que a minha, para não lutar, mas para ver como Srila Prabhupada iria responder às suas próprias reivindicações, no sentido de que eles estão fazendo bem. Há muitos devotos que seguem os princípios, mas não estão completamente raspados, ou seja, com a cabeça raspada, e ainda usam roupas carnes. Eles são limpos, eles são devotos e atraem muitas pessoas na região. Porque eles podem se relacionar com eles, eles não estão reduzindo o padrão? Deve ser assim, concordou Prabhupada, mas quando eles começam, eles devem fazer a barba, eles devem estar no padrão. Eles estão vindo para o Kirtana. Até agora está tudo bem, mas quando eles estão presentes a serem iniciados, devem seguir as regras e regulamentos dadas pelo mestre espiritual. Caso contrário, eles não devem ser iniciados. É algo simples. Para continuar cantando, tomando praçada, não temos nenhuma objeção. Você tem que se submeter, enfatizou Prabhupada. Você não pode permanecer independente. Essa é a primeira condição. Shishya significa voluntariamente aceitar as regras oferecidas pelo mestre espiritual. Sim, concordo em cumprir a sua ordem. Em seguida, ele se torna um Shishya. Caso contrário, onde a questão é de Shishya? Cantar, dançar, tomar praçada e ficar. Não há nenhuma objeção. Mas quando eles se tornam um Shishya, então eles não podem manter-se independente. Ou seja, quando a pessoa é um visitante, ela tem bastante liberdade, mas depois que ela aceitou a iniciação, aí ela se torna um servo, um cão de Prabhupada. Então isso vem do Diário Transcendental do Srila Harishauri Prabhu, do volume 3. Vamos ver. Então a ligação é, mas essas facilidades não vão atrair mais pessoas, ou seja, se a gente colocar um monte de cadeira no centro cultural, se a gente vier de calça jeans, camiseta, se a gente oferecer lasanha e pizza, opa, eu vou querer ir. Então, essas facilidades não vão atrair mais pessoas, ou seja, não vão vir mais público em grande número, ou seja, não é a individualização que afasta as pessoas. Vamos ver o que Krishna fala na Bhagavad Gita. Então, esses versos são os versos 15 e 16 do capítulo 7 do Bhagavad Gita. Krishna está falando sobre as características daqueles que se rendem a ele e as características daqueles que não se rendem a ele. Dos Kritnahas, que não se rendem, e os Sukritnahas, os piedosos que se rendem.
Os descrentes, que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão, e que compartilham da natureza teísta dos demônios, não se rendem a mim. Ou seja, Krishna está declarando que vai existir uma classe de pessoas que, devido à sua natureza, não tem nada a ver com a alma, mas devido à sua natureza, suas coberturas, devido aos seus atos ímpios do passado, elas não vão se render a Krishna. Ou melhor, entre os Bharatas, 4 classes de homens impiedosos, ou seja, devido às suas contribuições para o bem, devido à sua busca, à sua ansiedade, à sua sede por conhecer a Deus, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Então, de acordo com o Krishna, o mundo material é te dvandva moha nirmuktaha, ele é dual. E essa dualidade, um dos ícones dessa dualidade é o bem e o mal. Os suras e os asuras, os ateístas e os teístas, os piedosos e os ímpios. A natureza dos ímpios é rejeitar a consciência de Krishna. Eles vão se refugiar em qualquer ismo, né? Socialismo, capitalismo, alcoolismo. Já os piedosos, os Sukritnahas, eles sempre vão buscar Deus. Será que alguma atividade externa, alguma atividade aparente, alguma mudança vai conseguir repelir os piedosos e atrair os não piedosos? Será que existe alguma fórmula material para atrair os piedosos? Aqui Krishna está dizendo que não. Eu ofereço uma analogia para a gente poder entender isso, né? A mesma coisa que o suco de uva dentro de uma garrafa de vinho. O bêbado, ele é apegado a beber vinho, né? A beber bebida alcoólica. Porém, o suco de uva é superior à bebida alcoólica, é saudável, faz o bem, né? Então alguém pode pensar, então eu vou colocar suco de uva numa garrafa de vinho. E aí o bêbado, ele vai tomar e vai se beneficiar. O que vai acontecer quando esse bêbado beber o suco de uva dentro da garrafa de vinho? Ele vai cuspir tudo. Ah, você está me enganando. Isso é suco de uva. Blá! Eu quero vinho, eu quero beber vinho. Da mesma forma, se a gente oferecer um processo de religião, um processo teísta de busca de Deus, mas a gente vestir esse processo com roupas, com vestes, com ornamentos da cultura atual, será que isso vai atrair as pessoas? E quando eles perceberem, isso é devoção a Deus, tem que seguir austeridade, tem que seguir regras, regulações, não quero isso, quero desfrute dos sentidos, quero gozo dos sentidos. Será que os ateístas vão se atrair por um processo teísta, por mais que você mascare ele, por mais que você torne fácil, entre aspas, né, ou torne fácil e acessível? Senão isso já teria acontecido, gente, por favor. Então, o Krishna West, né, tem até aquela ilustração do Partenon na Grécia, como o Krishna West gosta, né, do meio acadêmico, da universidade, onde circula a porcaria do conhecimento ocidental. Então eu trouxe uma grande representante do conhecimento acadêmico, né, que é a Danielle Erville. Ela é uma socióloga da religião e ela trabalha também com essa questão, né, como é que a tradição é passada, o conhecimento religioso ele impregna para as próximas gerações. Então ela também debate esse assunto e vamos ver um pouquinho como ela fala, né? Então o livro dela é um livro famoso, né, O Peregrino e o Convertido. Os professores aqui da PUC Minas do curso de Ciência da Religião gostam bastante dela. Então ela fala, né, que a crise na transmissão das identidades religiosas de uma geração a outra, de um modo geral, a transmissão regular das instituições e dos valores de uma geração a outra, é para toda a sociedade a sua condição de sobrevivência no tempo. Será que nós temos algum sistema que favorece isso? Ou precisa ser inventado alguma coisa nova? Será que nós já temos o Parampará? Ou algo novo precisa ser criado? Então a Danielle Villegé continua.
não é por serem idealmente sociedades racionais, que é a característica da modernidade, né? Fica todo mundo acerebrado, intelectual, racional, que as sociedades modernas são tão arreligiosas, aversas à religião. É porque são sociedades amnésicas, ou seja, a memória ela é muito curta. Então, ela chama isso de sociedades amnésicas, nas quais a crescente impotência para manter viva a memória coletiva portadora do sentido para o presente e orientação para o futuro representa uma fundamental carência. Então, isso é falha, né? O processo para manter a memória coletiva sedimentada, aquilo que vai fornecer o sentido, a reificação e a orientação, a guia, o norte para o futuro, isso é bastante colapsado, é bastante eclipsado nos dias atuais. Mas pode-se pensar que a crise da figura do praticante, nós, praticantes de religião, afeta de diferentes maneiras o conjunto das confissões religiosas. Além do catolicismo, a figura do praticante está, na verdade, associada à existência de identidades religiosas fortemente constituídas, que definem grupos de crentes socialmente identificados como comunidades. O que são essas comunidades? O que caracteriza essas comunidades religiosas? Ela representa o conjunto das marcas sociais e simbólicas. Os aspectos externos, né, os aspectos aparentes, que definem as fronteiras do grupo, ou seja, o que dá marca, aquilo que dá identidade para um grupo e permitem distinguir aqueles que são daqueles que não são. Gera o sentimento de pertença. Ah, eu sou desse grupo. Cada tradição constrói a figura do praticante que lhe é própria e que a identifica em relação às outras religiões. Então essa eu acho uma das reflexões pertinentes em relação a todo esse movimento, né? Nós, como grupos religiosos, nós temos uma identidade, aquilo que nos marca, né? Então, Prabhupada falava do médico. O que caracteriza o médico? O que caracteriza no médico é a roupa branca, né? O estetoscópio. Quando você vê alguém com essas características, com esses símbolos, ele pertence à comunidade médica. Ou então, quando você vê alguém de vermelho, ele pertence à comunidade dos bombeiros. Quando você vê alguém com arma, com roupa camuflada, capacete, esse é um membro da comunidade militar. Então, quais são os traços que dão identidade, que dão marca à comunidade Hare Krishna, à comunidade Vaishnava? Será que essas marcas, esses símbolos, não dão identidade para nós? Tudo bem, é uma identidade externa, mas perante a sociedade, perante o coletivo, perante os outros, a gente tem o sentimento de pertença, de identidade, eu sou desse grupo, e os outros nos identificam com esse grupo, né? Como o Prabhupada fala na Nectar Devoção, quando alguém vê uma pessoa de Kanti, Contas, Sika, esse é um Hare Krishna. Agora, se em tão pouco tempo a gente dilui, a gente simplesmente abandona essas marcas para se parecer com um membro da sociedade comum, para onde vai a nossa identidade? Quem nós somos externamente, perante nós e perante a sociedade, como sociedade internacional para a consciência de Krishna? Outro ponto fundamental: se nós não criamos uma identidade sólida, como nós vamos conduzir, como nós vamos levar essa marca identitária para as próximas gerações? Como é que as próximas gerações vão absorver algo, alguma identidade, se ela é toda hora, se ela está se modificando em nome de pregação, em nome de atrair outras pessoas, que é uma falácia? Da mesma forma como o Descartes fez. Na época do Descartes, a religião em voga, o cristianismo, o catolicismo, ele estava cometendo abusos. Ele estava castrando
os intelectuais e abusando da liberdade e das pessoas em geral. Então havia necessidade de mudanças. É lógico que por trás tem a influência de Kali, não tenho dúvida. Mas o Descartes ele resolve se desvencilhar da religião, da revelação bíblica e criar um processo no homem, res cogito, ou seja, eu sou um ser que pensa. Então esse pensamento, essa razão é autoridade. Então na época foi de grande proveito. Mas quais são as consequências para isso, né? O niilismo, Nietzsche, hoje em dia, né, mesmo a sociedade secular, a laicização, todos isso são frutos colhidos dessa semente do antropocentrismo. Da mesma forma, agora a gente está querendo, em nome de pregação, mudar as nossas características, nossa identidade. Qual vão ser os frutos que vão surgir para as próximas gerações? Será que as próximas gerações vão conseguir seguir? Se elas não vão ter uma referência identitária forte, bem sedimentada, bem criada, como o Prabhupada fez? Será que essas mudanças vão realmente atrair o público? Será que é isso que afasta as pessoas da consciência de Krishna? Então são alguns pontos para a gente refletir. Então a gente já está terminando, né? Guna, Karma, Vibhagaja. Então aqui é um trecho do verso 3 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? Falando sobre o Chaturvarnya Marshtam. Então outro título que a gente poderia colocar mais próximo é Guna. Então nós entendemos, levantamos a hipótese de que a melhor maneira para propagar a consciência de Krishna seria através da pureza. Pureza é a força, como dizia Prabhupada. O método já está dado. Prabhupada deu um método suficiente, um método que vai funcionar por muito e muito tempo. Então, por que Prabhupada conseguiu alastrar a consciência de Krishna de maneira avassaladora, né, para o mundo todo, né? Em 11 anos conseguiu dar a volta ao mundo 13 vezes, iniciar mais de 5.000 discípulos, traduzir mais de 80 livros. A potência que Prabhupada tinha para propagar, para contagiar a consciência de Krishna nas pessoas. Um dos pontos é que Prabhupada tinha pureza. Então pureza é a força. Prabhupada tinha rendição ao mestre espiritual dele. Prabhupada tinha conexão com o Guru Parampara. Prabhupada seguia a mensagem e as práticas deixadas para ele pela sucessão discipular. Ele não quis mudar nada. Ele simplesmente tinha fé que aquela fórmula era perfeita. E junto com essa fórmula, ele tinha pureza, ele tinha rendição total, ele não tinha duplicidade. Ele não tinha busca de gozos sentidos. A única coisa que o Prabhupada queria é o benefício das pessoas, salvar o mundo. Ele sabia, tinha certeza que a consciência de Krishna que é o que vai realmente salvar o mundo, e não qualquer outra fórmula material. Então essa pureza ela vem do Tamadikari, o devoto puro. Se a gente quiser propagar essa mensagem da consciência de Krishna, do Senhor Chaitanya, nós temos que nos tornar pessoas santas. Temos que nos tornar devotos puros. Srila Prabhupada em combate. Ki! Jai! Então, muito obrigado pela atenção de todos. Na verdade, o que eu queria fazer com esse vídeo é trazer alguns pontos para reflexão, sem colocar uma pedra, sem colocar um ponto final nessa discussão. Mesmo porque toda forma de pregação, toda forma de tentar espalhar a consciência de Krishna é muito bem válida, e o fato de Hridayananda Maharaj ser um grande devoto de Krishna, ser um grande transcendentalista. Eu não tenho nível algum para falar, para criticar Hridayananda Maharaj, mesmo porque o objetivo dessas nossas reflexões aqui levantadas não foram criticar Hridayananda Maharaj, que está acima de qualquer crítica, né? É uma pessoa impoluta, mas refletir sobre os argumentos. Não destrua a pessoa é uma alma espiritual, serva eterna de Krishna, mas os argumentos eles podem ser discutidos, debatidos e dialogados de forma civilizada, tá bom? Então muito obrigado pela atenção a todos. Por favor, se inscrevam no canal, dê um joinha, dê um like, para a gente possa espalhar esse conhecimento para o mundo todo.
Hare Krishna e tchau!